Ninguém, por favor. Pronto, agora sim, começamos a gravar. Josi, começa para a gente com uma oração, por favor. Sim. Deixa eu organizar. Eu acho que o microfone está desligado, que eu não ouvi aqui. Lá no seu, né? Senhor, Deus, Pai, que faz no Senhor, para te agradecer, Senhor, por ter feito, Senhor, nossas vidas. Muito obrigado por mais um dia, Senhor, por mais um sábado, na tua presença. Que tu possas agora, Senhor, já abençoar esta aula, Senhor Deus, que tu possas deixar sempre conosco, que tu possas deixar no céu do entendimento e sabedoria, Senhor, para aprendermos um pouco mais, Senhor, de uma outra língua, Senhor, que é o inglês, através da tua palavra. Vem ser conosco, em nome de Jesus, que é o Bom, pessoal, como é que foi? Alguém está tendo alguma dificuldade, algum problema com relação às tarefas? Conseguiram fazer? Está difícil? Tem que recapitular alguma coisa? Quer que volte para explicar alguma coisa, alguma regra? Como é que estão as coisas aí, para começar? Olha, Eduardo, deixa eu ver. Tô com o microfone ligado? Tô. Tá. É o que eu estava falando. O meu e Jezreel é mais disposição. A gente tem que, tanto eu quanto ele, tem que criar vergonha na cara e estudar mesmo, porque tempo a gente tem. Então é isso. Então acabou que, como a gente não estudou o que devia, né, com a frequência que devia, então não apareceu nenhuma dúvida. Uhum. Mas pegar ele esses dias agora, e já que a gente não vai trabalhar, eu e o Josielma, ele também, tudo bem que vai para a escola, mas aí quando chegar tem tempo sim de fazer isso. A gente faz e acredito que no decorrer da semana, tiver alguma dúvida, a gente vai lhe passando. Ok. Alexandre, tudo certo por aí? Tá, assim, não tenho tido muita dificuldade, não. A questão toda é o memorizar. Sim. Eu estudo aqui o verbo, estudo tudo e tal. Aí na hora de criar as frases, se eu não for olhar a folha, eu não lembro o que significa o quê. Assim, uma coisa que eu tenho feito aqui em casa e que funciona é o seguinte: fazer numa folha de papel uma tabela com duas colunas iguais. Deixa eu iniciar alguma coisa aqui para mostrar para vocês, quer ver? Novo Google Sheets. Vou compartilhar aqui a tela para vocês terem uma ideia do que eu tenho feito. Aqui com as crianças, né? Tudo para... Agora, computador, responde. Olha só, vamos pensar, isso aqui são duas colunas de tabela. Pronto. E aqui nós fazemos tamanho 48. Aqui eu coloco o verbo ask. E do outro lado, perguntar. Isso só, muito bobinho, só como exemplo, né, simples aqui para vocês. Depois, aqui é o verbo love. Do outro lado, amar. Aqui é teach, ensinar. Fazer isso com todos, né? Faz aqui centralizado bonitinho, com as linhas para poder cortar.
Vocês estão conseguindo ver a janela que eu estou mexendo aqui na tabela? Tô sim. Aí aqui, olha, eu fiz aqui um iniciozinho de uma folha. Vamos ver como é que está aqui a impressão. Ó, tá aqui. Posso fazer ela na vertical, na horizontal, mais alto, do jeito que eu preferir. Faço todos os verbos, ou uma quantidade grande de verbos e nomes, e o que vocês quiserem. Imprimo isso, recorto as palavras linha por linha. Eu vou cortar para ficar na mesma linha junto o ask e o perguntar. Quando eu cortar esse retângulo grande, que vai mexer com as duas, eu dobro ela e fica o ask de um lado, o perguntar de outro. E passo uma fita cola, passo cola, alguma coisa para poder deixar mais durinho, né? Para não estragar rápido. E aí, o que eu faço? Eu começo a sortear os cartões. E olha, Adilson, eu já tinha até falado sobre isso, você me mandou os aplicativos, eu ainda não consegui olhar para os aplicativos lá para fazer esse sorteio de palavras, né? Porque esse tipo de coisa, quando a gente mexe com isso, torna prático, torna palpável. E aí a gente puxa de um lado, o que é? Pô, tem que lembrar, é perguntar, vira do outro lado para ver se funciona. Ou então com o aplicativo que o Adilson mostrou, colocou no grupo. Para quê? Para vocês terem esse contato, para vocês terem essa vivência com as palavras. E enquanto vocês não tiverem lidado com elas todo dia, alguns minutos por dia que seja, vocês não vão ter o costume, vocês não vão, né, ficar familiarizados com as palavras. Então, isso é muito importante. E aí, vocês vão poder fazer o seguinte, no aplicativo eu, sinceramente, ainda não vi. Eu quero ver, eu ainda não tive tempo, essa semana foi muito corrida. Mas, se fizer, isso se chama flashcard, né? Se fizer os flashcardzinhos físicos, você vai ter, daqui a pouco, uma pilha de flashcards com nomes, outra com verbos, outra com adjetivos. E aí você vai sorteando, pega uma daqui, uma dali, uma de lá. Vou fazer uma frase com esses três. The beautiful girl sleeps. A menina bonita dorme. E você vai montando isso para criar as frases, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque vocês vão percebendo que dá para combinar de uma forma praticamente infinita. E isso é necessário. Vocês precisam aprender a colocar a ideia de vocês para fora. Vai ser errado no início? Vai, é óbvio que vai. Vai ter erro de concordância, vai ter erro de conjugação, mas enquanto vocês não começarem a fazer isso, vocês não vão perder a trava, que é natural, todo mundo tem, de começar uma coisa nova. Então, eu recomendo muito para vocês. Ou baixem um aplicativo que o Adilson recomendou, ou então façam esses cartõezinhos, fazem um sorteio mesmo, como se fosse um bingo, uma loteria, puxa um cartão do nada, e isso aqui, o que significa? Isso aqui eu posso juntar com o quê? Eu posso dizer que o fogo é azul, fire, blue, fica difícil. Posso juntar dizendo que a cozinha, o sofá está na cozinha? Não, também não fica bom. E aí a gente começa a construir lógica nas coisas que a gente está montando. Entendeu? É muito importante isso. Vai por mim que quanto mais vocês exercitarem, é que nem uma academia, né? No início dói, é cansativo, você volta exausto, mas depois você vai dando um gás para o músculo, né? E o exercitar do cérebro é a mesma coisa. Enquanto vocês não tiverem uma disciplina de exercício, de estudo diário, vocês não vão começar a vencer barreiras no inglês. E isso eu recomendo muito para vocês. Porque vocês vão receber um monte de informação e não vão saber botar em prática. Entendeu? Então, o que acontece? Essa é uma das razões pelas quais eu fiz essa folha aqui. Olha lá. Onde é que está? Que eu mandei para vocês. Nas frases que eu fiz, o senhor vai perceber que tem palavras diferentes.
Ótimo. Eu tenho praticado aqui num aplicativo até infantil, é um joguinho, é aquele Duolingo. Ótimo, gosto muito. Então, eu tenho praticado no Duolingo e assisto alguns vídeos no YouTube sobre pronúncias, verbos e tal. Ajuda também a fixar, mas a questão é que eu vejo tudo. E aí leio, crio algumas frases, aí quando você vai ver, sumiu o significado do verbo da mente. Mas algumas coisas eu já estou memorizando. Mas isso é normal, não tem jeito. É que nem andar de bicicleta, você vai cair um monte de vezes antes de saber É a onde falta do uso, né? É a falta do é uso. falta do uso. Outra coisa que eu fazia também, Alexandre, que eu vou passar a fazer, eu fazia essa mesma coisinha aí que Eduardo falou, esse mesmo exemplo aí de anotar o verbo e o significado do lado no papel, e pegava o ambiente da casa em que eu mais permanecia, passava um certo tempo, colava, entendeu? Em algum lugar. Eu lá em casa eu fazia isso, né? Quando estava no Brasil, que a gente estava estudando. Eu pedia para Joselma escrever, porque a minha letra é feia, então eu pedia para Joselma fazer e eu colava nas paredes, entendeu? Era no ambiente onde eu mais passava tempo, eu botava. Então, assim, sempre eu estava num ambiente em que me fazia lembrar. Então, eu pegava mais rápido. É claro que eu perdi muito disso hoje, né? Até porque também tem que ser prático, tem que estar na prática. Com certeza. Mas aí você vai pegando, sei lá, põe na geladeira, como põe um imã de geladeira, fazendo desse jeito, acaba que vai pegando, entendeu? Sim. Uma outra coisa é integrar isso com as atividades diárias. Por exemplo, eu vou abrir a geladeira. Ali na geladeira tem as palavrinhas lá: milk, water, refrigerator, tomato, lettuce. Você vai Eggs. adicionando. O que você encontra dentro da geladeira? Tem isso, 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 isso e isso. No fogão, no banheiro, no meu quarto. O que tem no meu quarto? Armário, gaveteiro, camisa, calça, tudo isso em inglês. E aí, T-shirt, a pants. exatamente. Vou abrir a gaveta. Para eu abrir a gaveta, eu tenho que acertar 3 palavras. Não acertei, I go, não abri a gaveta. I go. I go ou I will? Eu vou Abrir, fazer. abrir eu não sei. I will Não. I open. will. I will Não entendi. open. Open. I will open. A gaveta. Close. Close é roupa, né? Close. Close, exatamente. Isso. Então, assim, daquilo ali, para você fazer aquilo fazer parte da tua vida diária. Entendeu? Vou estudar. Tem que pegar o quê? A minha backpack, meus books, minha pen, eraser, pencil, notebook, para poder estudar. Então, eu tenho que entender e lembrar das palavras que estão relacionadas com aquele ato. Vou cozinhar. Stove, pan, spoon, knife, fork, os utensílios que você vai usar na cozinha. Entendeu? E por aí vai. E aí, quando você vê, o vocabulário passou a funcionar na tua vida. Entendeu? Isso é extremamente importante e, assim, passa a ser uma coisa cotidiana. Não é aquele negócio que eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para poder estudar inglês. Aí a gente não faz. Entendeu? Fazer parte do dia a dia. Porque é assim, por exemplo, se você for nos Estados Unidos, se você for para a Inglaterra, você não vai ter que parar, não. Como é que fala colher em inglês? É spoon. Né? Não dá. Se você não falar aquilo, você não consegue comer. Se você não chegar numa loja e pedir o que você quer, você não vai ser atendido. Então, você tem que fazer as palavras passarem a fazer parte do seu dia a dia, no inglês. Mesmo quando você está dentro da sua casa. Né? Tá no trabalho, tem que lembrar machine, gloves, as luvas, shoes, security shoes, o safety shoes, os sapatos de segurança, tools, wrench, a chave, a ferramenta, a chave de boca, e por aí vai.
porque aí você começa a fazer do inglês uma parte ativa da sua vida, ok? Bom, eu queria convidar vocês, de primeiro, para a gente fazer uma passada geral nessa folha de verbos que eu mandei para vocês. Para a gente olhar, ver quais são esses verbos, ok? Deixa eu abrir aqui com vocês a partilha. Estou quase ficando bom esse negócio. Important verbs in English. Já vai abrir. Pronto. Vou tentar usar aqui um pouquinho. Conseguem ver bem? Sim, sim. Então tá. Aqui nós temos, se eu não me engano, eu coloquei 46 de cada lado, são 92 verbos, ok? E vocês vão ver que tem muita coisa aqui que vocês conhecem do dia a dia o tempo todo, tá? Por exemplo, abandon, abandonar. Ask, pedir ou perguntar. Be, ser ou estar. Become, tornar-se. Fiquei rico. I became rich. Né? Become. Begin, a gente já está vendo. Né? In the beginning, God creates the heavens and the earth. Começar, no começo. Borrow, é o tomar emprestado. Quando eu não tenho e preciso pedir para alguém. Quando eu tenho e vou emprestar, é outra coisa, nós vamos ver daqui a pouco. Mas esse aqui é quando eu tenho que pedir emprestado alguma coisa para alguém, eu vou usar o verbo borrow, ok? O verbo bring, trazer. Buy, comprar. Call, chamar ou telefonar. Fazer uma chamada telefônica, né? Call. Can, é o poder de capacidade. Por exemplo, aqui a gente fala eu sei ler, ou eu sei dirigir. Lá eles falam I can read, I can drive, I can swim, eu não sei nadar, eu não posso nadar, é isso aqui. Ou quando você pede para fazer alguma coisa, can I go to the toilet? Eu posso ir ao toalete, ao banheiro, à casa de banho? Também pode usar esse verbo aqui, o can. No caso, ele serve como verbo auxiliar. Mas aí a gente vai ver isso depois. Ok? Verbo to catch. É o apanhar, agarrar. Quando você apanha o ladrão, a polícia agarrou o ladrão, pegou o ladrão. A polícia usa esse verbo aqui, o verbo catch. They caught, né, no inglês, no passado. They caught the criminal, o criminoso. Choose, o verbo escolher. Escolher entre várias coisas. Eu tenho 3 opções e eu preciso escolher uma. O verbo é to choose. Come, é o verbo ir, né? Ir de lá para cá. Could, na verdade, esse verbo could, ele é o passado do can. Só que eu coloquei ele aqui porque ele é usado em contextos diferentes. Esse could é quando você vai pedir alguma coisa. Você poderia fazer isso para mim? Could you do this for me, por exemplo? Né? Tem o quê? Se eu não me engano, aí é o can, could e o may, é isso? O may, o might, também tem com relação à permissão. Vocês vão ver que tem coisas aqui que tem praticamente o mesmo sentido ou o mesmo sentido. Por exemplo, aqui embaixo a gente vai ver o forsake. Forsake também é abandonar, deixar de lado, largar para trás. Mais ou menos como o abandon. E aí a diferença vai ser contextual. Em qual tipo de situação eu uso um ou uso outro. Agora não vem ao caso. Mas para vocês terem uma ideia do significado principal. É claro que cada um desses verbos também pode ser usado em outro contexto. Por exemplo, quer ver? De acordo com o que
eles acham, né? O verbo cut é cortar. Só que, em inglês, quando nós vamos fazer um acordo, né? Olha, vamos combinar aqui que eu vou trazer pro churrasco, eu vou trazer a linguiça, você traz a asa, e aquele fulano traz a picanha, aquele cara tem mais dinheiro, né? Isso é um acordo que foi feito. Então, eles não fazem um acordo, eles cortam um acordo. They cut a deal. Então, é uma maneira diferente de pensar como fazer um acordo. E isso, na verdade, pode ter até origem bíblica. É muito interessante, mas agora eu não vou entrar nisso. Mas esse cut, ele também pode ser usado para cortar um acordo, para fazer um acordo. O verbo to do, o verbo fazer, só que ele também é um verbo muito importante, a gente vai olhar daqui a pouco, mais algumas aulas para frente, que ele é o verbo auxiliar. Quando eu quero dizer o não, eu não gosto, você usa esse do, porque I don't like, é o negativo dele. Então, esse verbo aqui ele é muito, muito importante. Depois eu vou marcar algumas coisas aqui para vocês. O verbo to dream, é sonhar. E aqui você vê como muitas vezes uma palavra pode ser escrita igual, falada igual, e ser ao mesmo tempo vista como um nome e como um verbo. Por exemplo, a palavra dream é a palavra sonho. Eu tenho um sonho, né? O Martin Luther King falou isso, aquela frase lá. I have a dream. Eu tenho um sonho. Só que, ao mesmo tempo, eu posso falar I dream of having a car. Eu sonho em ter um carro. E isso vira um verbo. Acontece. Mesma coisa aqui com o drink. Drink é beber. Só que, ao mesmo tempo, você pode usar como você quer um drink. Você quer uma bebida. Né? Isso no inglês é usado nas duas formas. Verbo to drive. O verbo dirigir ou conduzir. E não é só um carro. Você pode usar esse verbo num contexto de eu fui levado a fazer isso, né? Fui forçado a fazer isso, digamos. Uma das palavras que você pode usar é I was driven. Eu fui levado. E tem outros contextos também. Verbo to eat, o verbo comer. Fácil. Verbo fall, cair. E, ao mesmo tempo, olha que engraçado, é uma das palavras para indicar a estação do outono. Por quê? Porque é a estação onde as folhas caem. Então, é chamada fall ou autumn, né? Mas o verbo cair é o fall. Feel é sentir. Pode ser tanto o sentimento físico, né? Eu sinto na minha pele, quanto o sentimento abstrato. Eu tenho um sentimento, feeling, né? I feel lonely, eu me sinto sozinho, me sinto solitário. Então, o sentir deles também se aplica tanto para o sentido físico quanto para o não físico. Verbo fight, lutar. Também, fight também é visto como luta, né? Como nome luta. Verbo to find, encontrar, achar ou encontrar aquilo que estava perdido. Verbo fly, voar. Forget, esquecer. Forsake, abandonar. Verbo to get, é obter ou conseguir. Eu consegui uma boa nota na minha prova. É o verbo to get. I got an A, por exemplo. Eu consegui um A, né? Um conceito A. Give é dar. Verbo go é ir. Isso vocês também já devem conhecer. Verbo to have. Verbo ter. Verbo hear é ouvir. Verbo to help, ajudar ou socorrer. Verbo to hurt. Você pode usar ele para ferir alguém ou para sentir dor. Meu braço está doendo. My arm hurts. Meu braço dói.
Então, também é o mesmo verbo usado em 2 contextos diferentes. O verbo to keep, manter ou guardar. Guardei a tua palavra no meu coração. I keep your word. Heart. Verbo to know, saber. Verbo to learn, aprender. Leave, deixar ou ir embora. Verbo to lend, emprestar. Quando eu tenho e vou emprestar para alguém. É o outro lado do borrow, né? Quem não tem, usa o borrow. Quem tem para emprestar, usa o lend. Verbo to let, deixar, permitir. Verbo to like, gostar. Listen, escutar. Verbo to live, viver ou morar. Verbo to look, olhar. Lose, perder. Love, amar. Take, fazer ou preparar. E também pode usar para forçar. Por exemplo, eu vou forçar aquela pessoa a fazer isso. I will make him. Eu vou obrigá-lo a fazer isso. Desculpa. Verbo to may. Aliás, verbo may é o poder de possibilidade. Não é à toa que, inclusive, a gente usa como maybe, né? Pode ser, talvez. Esse verbo aqui que está compondo aquela palavra maybe. Verbo to mean, significar. Verbo to meet, encontrar ou conhecer. Eu posso me encontrar com alguém na rua, ou posso conhecer pela primeira vez uma pessoa ou um lugar. Também é o verbo to meet. Verbo might, poder de possibilidade também. Às vezes essa palavra might, que é usada aqui como verbo, também é usada para fazer a palavra todo-poderoso. Por exemplo, né? God Almighty. Almighty é todo-poderoso, que tem todo o poder. Né? Verbo to move, mover ou mudar. Eu vou mudar de casa. Move. Eu vou mover o celular, o telefone, daqui para outra mesa. Vou mover, também é to move. Need, precisar. Eu preciso. I need. Verbo pay, pagar. Play, jogar, brincar, tocar um instrumento, tocar uma música no rádio. Tudo isso é play. To put, colocar. Read, ler. Ride, e olha, é parecido, hein, gente? Cuidado. Read e ride. Ride é montar a cavalo, andar de bicicleta, andar de moto, tudo aquilo que você fica por cima, né? Como na posição, uma perna para cada lado, digamos assim, é ride. Verbo to ring é o tocar um sino, tocar uma campainha, fazer um barulho, né? Quando a pessoa fala assim, não consigo me lembrar, por exemplo, você conhece o fulano de tal? Aí você fala, fulano, não me lembro, não me faz lembrar nada. E a pessoa fala em inglês, doesn't ring a bell, não toca nenhum sino na minha cabeça, como se fosse alguma coisa que me lembrasse de alguma coisa. Verbo to run, correr. Say, dizer, esse nós já vimos também. See é ver, também já vimos. E olha só, isso aqui é um trio muito parecido, ó. Say, see, sing, e até o send depois. São 4 verbos muito próximos, mas que dizem coisas completamente diferentes. Say é dizer, see é ver, sing, com um M no final, parecer, e send é enviar, mandar, postar, alguma coisa. Should, ou devia, deveria, quando você dá um conselho para alguém, você devia fazer isso. You should do this. Verbo to show, mostrar. Não é à toa que show, um espetáculo, né? Ou a pessoa vai se apresentar em algum lugar, é um show. Por quê? Porque ela vai se mostrar. Verbo to sing, é cantar.
Sit é sentar. Uma besteira aqui. Sit é sentar. Sleep é dormir. Speak, falar. E aqui nós vamos ver que tem diferença entre speak, que é o falar, say é o dizer, tell é o contar. São coisas que são muito parecidas em termos de sentido, mas que têm palavras diferentes para isso. Spend. Spend é gastar. E gastar pode ser gastar tempo, pode ser gastar dinheiro, pode ser passar o dia todo. Spend, verbo spend. Verbo stand é ficar de pé. Stand-up, por exemplo, é aquela comédia onde você fica parado em pé na frente da plateia, né? E stand-up também é o verbo levantar-se quando você está sentado. Quando você está deitado, é get up. Get up. Stand up, quando está sentado, quer se levantar. Start, começar, que é muito parecido em sentido com o begin, que a gente viu lá no início da lista. Study, é estudar. Swim, nadar. Take, é tomar ou levar. Tomar à força, né? Tirar da sua mão, é take. Ou posso levar alguém ao cinema. Take her, take him to the movie. Talk, conversar. Teach, ensinar. Tell, contar. Deixa eu tirar. Think, pensar ou achar, a minha opinião, meu pensamento. Try, tentar ou experimentar. Tentar experimentar um sabor novo de uma comida, de um sorvete. É try. Ou tentar fazer alguma coisa, dar certo ou não, também é try. Turn, virar. Virar à esquerda, virar à direita. Understand, entender. Use, é usar. Wake, acordar. Wear, usar ou vestir. Walk, caminhar. Want, querer. Will. Eu coloquei aqui a tradução como irei, mas não é exatamente irei, tá, gente? É uma partícula de futuro. Por exemplo, I will go, que o Alexandre falou agora há pouco. I will study, I will open. Eu vou trabalhar, eu vou abrir, eu vou me dirigir até lá. Esse will. Tenho a intenção de. Would, é o iria, da possibilidade também. Você gostaria, você levantaria, ela seria uma pessoa melhor. Tem tudo a ver com esse would aqui, vamos ver depois. Work é trabalhar e write é escrever. Então, com esses 92 verbos aqui, vocês estão séculos à frente de muita gente que acha que sabe muito inglês, mas não conhece os verbos básicos. Então, aproveitem isso aqui, façam os cartõezinhos ou façam um aplicativo do Adilson para vocês terem essa facilidade, esse convívio com esses verbos, para vocês poderem aumentar a sua capacidade de falar em inglês. Ok? Isso é extremamente importante. Vou parar aqui a partilha um pouquinho. Agora, a partir desses verbos que eu coloquei, nós já podemos aquilo que o Adilson falou. Então, com um pouquinho de tempo em casa, estuda eles, como é que funciona na terceira pessoa do singular. Por exemplo, olha, borrow. Borrow funciona como? Poxa, tem um W no final. W no final, alguma daquelas três regrinhas, alguma daquelas duas regrinhas de exceção funciona com W? Não. Um é com som de S, o outro é com som de Y depois de uma consoante, né? Não tem ES, não tem IES, então vai ser o quê? Borrows. Vai ser
ele empresta, ele toma emprestado, é só colocar o S mesmo, borrows, e acabou. Read, também a mesma coisa, não tem Y, não tem S no final, reads, só um S. E por aí vai. Vocês podem começar, inclusive, já a praticar isso e começar a fazer frases. Nas frases que vocês forem fazer, vocês podem colocar também esses verbos, ok? São dicas que vocês podem tomar para seguir à frente com mais articulação no inglês de vocês. Bom, vamos passar para o nosso videozinho, vamos avançar um pouco mais na nossa leitura. E, lá, deixa eu ver onde é que estão os vídeos. Agora vocês têm conseguido assistir os vídeos na internet? Depois que eu mudei a privacidade lá? Eu estou tendo acesso normal. Pronto, boa. O meu também, sempre tive acesso normal. Tá bem, maravilha. Porque agora isso está ficando online. Agora, eu só espero que vocês depois não me processem por uso indevido da imagem, porque a cara de vocês está aparecendo lá no meu vídeo. E, assim, é bom que o vídeo fica bonito. O risco é de quem assistir processar você porque está mostrando esse povo feio. Não, mas é porque tem gente que tem um pouco mais de cuidado com imagem, com essas coisas, né? E realmente ia ficar mais complicado. Por exemplo, se o Arão tivesse mostrando o rosto no vídeo, eu provavelmente não poderia colocar o vídeo como público, porque o Arão é menor de idade e isso ia dar uma problemada danada. Entendeu? Isso aí o YouTube está cada vez mais chato com isso, né? E tem agora esse negócio de regra geral de proteção de dados, direito de imagem, não sei o quê, então isso pode ser um pouco preocupante. Mas, contanto que ninguém reclame, está tudo certo. Eu vou fazer o seguinte, como nós já lemos bastante coisa, bastante vezes, os primeiros versos do Gênesis 1, hoje nós vamos começar um pouquinho mais à frente, tá bem? Então a gente vai ficar sempre naquele iniciozinho e não vamos avançar. E, ó, vamos começar aqui, ó. Deus vê que a luz era boa. Aqui, vou partilhar. God sees that the light is good, and he separates the light from the darkness, calling the light day and the darkness night. There is evening and there is morning, the first day. On the second day, God says, "Let there be a firmament in the midst of the waters, to separate the waters from the waters." And God creates the firmament. Ó, então nós vamos ler. God sees that the light is good, and he separates the light from the darkness, calling the light day and the darkness night. There is evening and there is morning, the first day. On the second day, God says, "Let there be a firmament in the midst of the waters to separate the waters from the waters." Ok? Esses 3 slides nós vamos pegar a partir daqui para frente, para não ficar sempre voltando no verso 1, porque o verso 1 já está mais ou menos firme. Alexandre, vamos começar? Vamos lá. God sees that the light is good, and he separates the light from the darkness, calling the light day and the darkness night.
there is evening, and there is morning, the first day. Próximo. On the second day. Continua? Continua. On the Até second agora. day. Tá. On the second day, God says, let there be firmament in the midst Mid. of the waters. Midst. On the second day, God says, let there be a firmament in the midst of the waters, to separate the waters from the waters. Ok. Diz uma coisa para mim, Alexandre. Dá para relacionar... É claro que não dá para saber tudo de uma vez, porque são palavras novas e tudo. Mas dá para você conseguir fazer uma relação com o verso em português, que diz, no segundo dia, Deus disse, haja um firmamento no meio das águas para separar as águas das águas? Sim, aqui eu já conheço quase todas as palavras. Às vezes eu só confundo o let, porque aí, let there be, mas aí eu já me lembro lá de cima, do primeiro texto. O midst, às vezes eu esqueço, o restante tá tranquilo. Tá. Por que isso? Esse let there be, ele é o que a gente chama em português de conjunção verbal. É o deixar ser, né? Deixe existir, né? Isso. Deixe haver, ou seja, haja, né? É a maneira que eles usam de colocar um verbo numa ordem como se fosse um imperativo, mas com o verbo haver, né? Não é, por exemplo, você não pode dizer eu não posso olhar para o Alexandre, por exemplo, e falar there be. Da mesma forma como eu poderia falar, por exemplo, eat. Alexandre, eat. Alexandre, come, né? Não precisa let eat. Mas no verbo there to be, que é o verbo haver, é muito complicado fazer isso. Então, o que o inglês encontrou, o que o sistema da língua inglesa encontrou para provocar um imperativo, uma ordem com o verbo haver, é o let there be. Ou seja, deixe existir, deixe haver, permita que haja, né? E aí fica, haja um firmamento. Let there be a firmament in the midst of the waters. Tá ótimo. Adilson, vamos lá? God sees that the light is good. Vamos ver. God sees that the light is good, and he separates the light from the darkness, called the light day, and the darkness night. There is evening, and there is morning, the first day. On the second day, God says, let there be a firmament the midst of the water, to separate the waters from the waters. Isso, boa. Gostei do seu morning. Seu morning saiu maravilhoso, com certeza. Tô falando sério, não tô brincando, não. O morning, Okay. Entre outras coisas. Uma coisa que vocês vão sempre perceber, e mesmo os falantes da língua às vezes têm problema, então não fiquem morrendo de preocupação com isso. Isso só se pega com o contexto, só se pega com muita prática. É o bendito do i. O i é uma das vogais mais problemáticas da língua inglesa. Nessa frase você já tem, por exemplo, um juntinho do outro, duas letras i com sons completamente diferentes um do outro. Ó, aliás, são três, né? Um de um lado e dois do outro. Firmament é quase um A. Firmament. Agora, o in e o midst tem som de I mesmo, como a gente conhece. E outras frases, por exemplo, deixa eu ver aqui.
Só porque eu falei aqui perto não tem mais nenhum I. Ah, pronto. Night, né? Ou seja, aqui você tem tudo pertinho, ó. Night e light são palavras em que o I tem som de I. E seria tudo para a gente pensar, com base no light e no night, que o midst fosse midst, né? É isso que eu estava fazendo confusão aqui na hora de ler. Pois é. É torto, é maluco, a gente fica revoltado, só, mas não tem jeito, é só com contexto. As vogais no inglês são uma das coisas mais complexas que tem, para a gente pegar o costume com elas. Por quê? O A pode ser A, pode ser pode ser A, pode ser um monte de coisa. O I pode ser I, pode ser pode ser um monte de coisa também. O O, a mesma coisa. O U, a mesma coisa. Eu acho que o I, é o mais complicado. Na minha opinião, o I é o mais complicado. Mas todas as vogais têm essa particularidade, né? Então, aqui, o light, o night, são diferentes do firmament e são diferentes do in e do midst, ok? Isso é prática, não tem jeito. Josi, bora? Vamos lá. God sees that the light is good, and he separates the light from the darkness, calling the light day and the darkness night. There is evening and there is morning, the fifth day. On the seventh day God says, let there be a firmament in the midst of waters, to separate the waters from the waters. Boa. Fazendo o que se aprende. Vamos embora. Arão, tua vez. Ô, Eduardo, Oi. esse from, quando você lê ali, and he separates the light from the darkness. Uhum. Esse from tá fazendo relação aqui de lugar? Sim e não. Por quê? O from é o de com a noção de origem. Então, quando eu digo eu sou do Brasil, a minha origem é o Brasil, eu venho do Brasil, esse do é from. I come from Brazil. Porque você está usando o Brasil como o seu ponto de referência e está trazendo uma coisa de lá para cá. Certo? Entendi. Eu não estava fazendo relação na mesma palavra. Não. Ele está fazendo relação de deslocamento de duas ideias. Por exemplo, esse aqui. And he separates the light from the darkness. Qual é o ponto de origem? Darkness. Antes estava tudo escuro. Tirou a luz das trevas. Uhum. E aí ele criou a luz. Gostou da luz. E ele fez uma separação, ele deslocou a luz de dentro das trevas, né? Passou a ser duas coisas separadas. Então, da mesma forma como eu venho do Rio de Janeiro, eu me separei do Brasil, Deus separou a luz das trevas. Então, a ideia trevas era a ideia inicial e teve essa separação. Quando tem essa ideia de deslocamento, aí você usa o from, entendeu? É o de origem. Show. Ok? Vamos lá, Arão. God sees that the light is good, and he separates the light from the darkness, calling the light day and the darkness night. There is evening and there is morning, the first day. On the second day, God says, let there be a firmament in the midst of the waters, to separate the waters from the waters. Exatamente. E aqui a gente usa o from outra vez, para separar as águas das águas, né? Então, uma da outra. Você distanciou as duas coisas, ou as duas ideias,
você usa o from, ok? Muito bem, gostei, parabéns, vamos seguir para frente. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês hoje, e que quando vocês terminarem a folha do exercício que eu passei agora, eu vou passar um próximo, que vai ser a gente reforçar a parte dos pronomes de posse, meu, teu, porque isso vai ser bastante importante para a gente. Deixa eu ver onde é que vai estar isso. Tinho. Essa. Eu não mexi no nome dela. Aqui, pronto. Deixa eu deixar esse nome aqui, que fica mais fácil depois para a gente ver. Conceitos básicos. Agora eu vou apresentar aqui outra coisa. Partilha. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora é a folha do... aquele material que eu coloquei outro dia como material base para vocês olharem no Classroom, ok? Tá. Isso aqui, eu queria que a gente desse uma olhada hoje nessas duas coluninhas que eu estou marcando aqui, acho que vocês devem estar vendo agora. My, mine, your, yours. His, hers, her, hers. It's, our, ours. Your, yours. Their, theirs. Por quê? Porque aqui é como a gente coloca a relação de posse entre as coisas. E tem uma diferença no uso desses dois tipos de pronome. Quando... eu coloquei aqui um pronome possessivo de fim, mas nem é de fim, é deslocado. Deixa eu colocar aqui, deslocado. Mais fácil. Deslocado do quê? Deslocado da palavra referencial. Por exemplo, this is my dog. Este é o meu cão. Esse aqui é um exemplo de quando o pronome possessivo está diretamente ligado, logo aqui juntinho, antes do que eu quero dizer que é realmente meu. Este é o meu cão. Bom. Quando o pronome possessivo, meu, teu, dele, dela, está logo antes do nome ao qual ele se refere, no caso aqui, dog, né, my dog, o pronome que a gente vai usar, a forma do pronome que a gente vai usar é a forma básica, essa aqui. Então, eu posso colocar this is my dog, this is your dog, this is their dog, o cão deles, this is your dog, this is its dog. Por exemplo, esse aqui é o cão do departamento de polícia. O departamento de polícia é uma coisa, é inanimado.
mas o cão pertence ao departamento. Então, esse é o cão dele, o cão do departamento de polícia. Então, até o it tem o seu possessivo, ok? Agora, quando eu separo esses dois elementos aqui, o pronome e o nome ao qual ele se refere, o pronome muda de forma. Ele cai nesse tipo aqui, que é o possessivo deslocado, digamos assim. Esse nome possessivo deslocado sou eu que uso, tá? Não é gramatical isso, não. Porque é do Eduardo mesmo. Mas aí eu posso fazer o seguinte, olha. Olha a diferença como é que fica. This dog is mine. Esse cão é meu. Em português, não importa qual é a posição em que o pronome possessivo está. Este é meu cão, ou este cão é meu. De um jeito ou de outro, eu uso meu e meu. A mesma palavra, não muda a forma, não muda nada. No inglês, isso muda por uma questão relacional da língua. Tá? Não tem uma justificativa que a gente possa colocar assim, funciona por causa disso. Mas o sistema que eles funcionam é assim já há muitos anos. Antigamente, muito antigamente mesmo, isso aqui também era mine. This is mine dog. Só que abreviou-se, acho até por questão de praticidade, talvez, ficou my dog e this dog is mine. Aí aqui eu uso your dog ou this dog is yours. Opa. Ou também pode ser, por exemplo, quando a palavra nem sequer aparece. Vamos pensar da seguinte maneira. I like my dog. But yours is nicer. Eu fiz uma frase meio sem sentido, mas só para vocês entenderem como é que é o uso do pronome. Eu gosto do meu cão. Então, my dog, tá certo aqui. O local dele está logo antes da palavra de referência. O pronome é o básico. Aqui, poderia estar, but your dog is nicer. O seu cão é mais legal. O adjetivo eu escolhi qualquer um. Não faz diferença. Se eu tivesse colocado aqui, eu gosto do meu cão, mas o seu cão é melhor, aí seria, outra vez, o pronome possessivo básico. Só que aqui a gente escondeu a palavra dog, a segunda, para não ficar repetido, né? Eu gosto do meu cão, mas o seu é mais legal. Ou seja, no português também acontece isso. Essa que a gente chama de elipse. A gente esconde a palavra repetida para não ficar com som ruim, para não ficar forçado. Então, no inglês, quando a gente faz isso, o pronome possessivo também vai para a forma modificada. Yours is nicer. Mine is nicer. Ok? Outra coisa, quando nós falamos que está bem deslocado, às vezes está antes do pronome, antes da palavra, como se fosse aqui, mas ainda está longe. Por exemplo, o teu é o rei, né? Ficaria your is the kingdom. Só que o your está aqui. O kingdom está lá longe. Mas está antes. É igual ao your dog. Não é igual porque está separado. Está antes, mas está separado. Então, aqui, nós colocamos yours is the kingdom. Teu é o reino. Ok? Tua é a honra.
Então, com relação à posição, é muito importante a gente lembrar disso. Então, quando está juntinho, logo antes, o pronome é o pronome básico. Quando está separado, não importa se está depois ou antes. Está separado do nome de referência, vai para a forma alternada. Ok? Uma outra coisa que vale a pena a gente entender. Vamos pensar do seguinte. Quando eu coloco, eu sou Eduardo, né? Eu sou um homem. Então, quando eu digo este cão é meu, a palavra meu parece estar no masculino, né? Meu. Bom, agora, se eu digo esta cadeira é minha, o pronome muda de forma. Sai do masculino e vai para o feminino. No inglês, é diferente. Por quê? Porque o pronome, ele não está referenciado, o masculino e o feminino do pronome, não está referenciado à palavra que ele se refere. Por exemplo, this is my daughter. Aliás, deixa eu fazer até o seguinte. Eu vou colocar dele, his daughter. Good. This is his son. Vai ficar mais fácil de entender. Esta é a filha dele. Este é o filho dele. Vamos prestar atenção nessa coisinha aqui, olha. Aqui a palavra é daughter. A gente ainda não viu isso, mas é para fazer o exemplo. Daughter é filha. A minha filha. Son já é mais fácil de saber, porque a gente conhece do inglês, do âmbito de cristianismo, né? Filho de Deus, son of God, é o filho. Mas prestem atenção, vejam se vocês conseguem pegar isso aqui. Não é difícil. Quando eu falo em português, o dele ou dela é relativo à pessoa que é o dono da coisa, né? Por exemplo, esta é a filha dele, esta é a filha dela. Não importa... Espera aí, só um minutinho. Esta é a filha dele. Esta é a filha dela. É fato, digitando tudo errado. Desculpa, gente. Só um minuto. Ah, não. Por isso que eu estava vendo. Eu estou tão acostumado a falar dele ou dela no português que fica estranho. Dá para entender. Olha só. Esta é a sua filha, este é o seu filho.
Só que a palavra sua e a palavra seu, em português, está... Espera lá. Alguém apitou alguma coisa aí? Ali tá. Ah, ok, ok. Não, 3:30 não, então é 4:30, né? Ah, então tá. Então vou manter o horário, então. Porque normalmente eu até passo um pouquinho, mas dessa vez eu vou manter. O que acontece? Seu filho e sua filha. Aqui, filha traz o pronome para concordar com ela. Filho traz o pronome para concordar com ele. Então, quando eu digo em português, essa é a sua filha, eu posso estar falando da filha do Manuel ou da filha da Maria. É sua filha do mesmo jeito. Porque o sua não concorda com o dono, concorda com aquilo que é possuído. Certo? Então, se eu disser a sua filha, mas é a filha de quem? É a filha do homem ou é a filha da mulher? Não muda. Este é o seu filho. É o filho do Antônio ou o filho da Antônia? Não importa. É seu filho do mesmo jeito. Né? Tanto que tem um trocadilho, né? Que na notícia de jornal, o bandido matou a vítima em sua casa. Mas, peraí, a sua casa, a casa do bandido ou a casa da vítima? Né? Pelo sua, a gente não sabe qual é o referencial dessa história. Só que, quando eu digo em inglês, this is his daughter, this is his son, ou this is her daughter, this is her son, percebem que o pronome possessivo se relaciona com o dono da coisa ou da pessoa. Teria o dele e o dela, e não seu e sua. A filha, esse her, está relativo a ela, a mãe. O son, também está relativo aqui, her, nós estamos falando da mãe do filho. Aqui, nós estamos falando da mãe da filha. Aqui, nós estamos falando do pai da filha, que é his daughter, é a filha dele. Então, o dono, no caso, é o pai. His son é a mesma coisa, é o filho dele, não é o seu filho. Seu filho pode ser de qualquer uma das duas coisas, do homem ou da mulher, mas o filho dele e o filho dela. Aí o ponto de referência do dono muda. Essa é a caixa dela. Nós sabemos que é uma dona. Este é o cão dela. Nós sabemos que é uma dona. Agora, quando nós dizemos esta é a sua caixa, nós não sabemos se é uma dona ou um dono. Então, quando a gente está falando com o inglês, nós sempre temos o pronome possessivo relativo ao dono. Não é que nem no português. No português, o sua e o seu está relativo ao objeto da posse. Se nós quisermos falar em português com relação ao dono ou à dona, nós temos que usar o dele ou dela. O sua ou seu é relativo à coisa possuída. No português, no inglês, desculpa, é sempre relacionado ao dono. Her daughter, a gente sabe que nós estamos falando da mãe. Her son, estamos falando da mãe. His daughter é a filha do pai. His é dele. His son, mesma coisa, o filho dele. Então, é muito interessante e muito importante nós vermos essa diferença, porque pela norma culta portuguesa, da língua portuguesa, o dele é informal, né? Na norma culta portuguesa, o referente é um. Na norma culta inglesa, o referente é outro. Ok? Então, assim, mais um pouquinho, eu não vou fazer exercício sobre isso hoje, mas a gente já introduziu esse assunto.
para poder, na próxima folha de exercício que eu fizer, já vou começar a preparar ela. Quando eu for soltar, eu vou colocar um pouco sobre isso aqui. Para quê? Para quando nós continuarmos a fazer as nossas frases, a criar as nossas frases, nós já vamos poder falar com relação a... Já vamos poder iniciar as relações de posse nas frases com o referencial certo. Ok? Meu povo, nós vamos parar por aqui, então, porque a família do Adilson vai ter que todo mundo sair, aí vai ficar só eu aqui sozinho com o Alexandre. Se vocês tiverem qualquer dúvida, especialmente com relação a isso aqui, que eu estou mexendo agora, que é o pronome possessivo, mandem mensagem, tirem dúvida, falem o que vocês precisarem. Que essa matéria aqui mexe um pouco com a nossa cabeça, até a gente lembrar direitinho como é que funciona a relação de seu e sua no inglês. É difícil, é diferente. Mas continuem estudando, continuem fazendo as frases. Vamos ver se a gente consegue, essa semana, terminar a parte das frases das lições anteriores, para a gente poder continuar com lição nova e exercício novo daqui para frente. Tá bem? Ok. Vamos parar por aqui. Muito obrigado, mais uma vez. Qualquer coisa, estamos aí. Tá bom? Um grande abraço. Ok. Bom fim de semana. Até mais. Deixa eu parar Até. aqui. Boa tarde. Goodbye. Parar de apresentar. Tchau, Alexandre. Tchauzão. Fica com Deus.